Continua difícil, porque o orçamento que a gente já tinha conversado tem um déficit de 66 milhões, ele continua, porque não houve incremento de receita que faça frente a isso. A gente, para mexer em receita, a gente precisa mexer em leis. Então, a gente quer mexer em algumas leis de de IPTU, mexer alguma coisa no ano que vem para melhorar a gente tem um problema no IPTU que a primeira parcela é 10 de janeiro e tu não pode distribuir antes, porque senão se as pessoas pagarem o IPTU no ano anterior, ele fica a receita no exercício errado. Então tem uma série é apertado esse tempo. A gente vai mandar uma lei para a Câmara mudar esse prazo, não vai ser mais 10 de janeiro, tá? A gente está discutindo internamente e vai mandar isso para a Câmara, dando tempo para as pessoas pagarem. A gente vai incentivar agora a cobrança. Nós vamos começar a incentivar mais a cobrança. A gente estava com uma equipe... Estamos ainda com uma equipe muito reduzida no setor de dívida ativa. Nós estamos só com 3 pessoas para atender todo o público que vai lá, para fazer segunda via, para fazer renegociação, para cobrar. Então a gente está incrementando essa equipe ali com funcionários internos. Vamos ver se a gente consegue deixar alguns estagiários de repente no atendimento e usar o pessoal da casa para fazer cobrança, SPC, protesto, CDA. O que o município é obrigado a fazer é cobrar quem está inadimplente. Precisa ficar claro isso, né, Rita? Porque às vezes as pessoas acham, a prefeitura me botou no SPC, no Serasa, aí não sei o quê, mas isso é uma obrigação do município. Obrigação. Nós temos, a gestão anterior recebeu um relatório do Tribunal de Contas, são 57 páginas de dados, de levantamentos, de verificação sobre a situação dessa parte tributária do município e dizendo, olha, vocês fazem isso errado, isso vocês não fazem, isso vocês estão deixando passar, isso vocês estão perdendo dinheiro, isso vocês têm que fazer assim, têm que fazer assado, vocês têm que reforçar a equipe. Então, são uma série de mudanças que não foi feito, porque foi apontado isso, se não me engano, meio de 2024, não sei a data exata. Nós começamos agora, nós não temos como fazer concurso agora, nós não temos equipe. A Secretaria da Fazenda, a gente faz uma reunião lá, a gente cabe em pé numa sala, eu digo assim, tem um terço do pessoal que precisaria para fazer o serviço que tem que ser feito. Bom, gente, precisa então entender o quadro de quem, como secretária da Fazenda, tem que colocar dinheiro no caixa para depois ser distribuído conforme a legislação. No caso, vai 25% para a educação, vai 15% para a saúde, mas tem as demandas todas da infraestrutura e tal. Para nós que somos contribuintes, não é uma boa notícia que a Secretaria da Fazenda se estruture muito, mas é uma obrigação legal e, queiramos ou não, temos que pagar o nosso IPTU, o nosso ITR, as nossas taxas mais variadas para abastecer esses cofres públicos, até para podermos cobrar depois. Algum pensamento aí sobre refis, que é a recuperação fiscal? Aqueles que estão meio atrasadinhos tem uma redução de correção e juro? É um pensamento meu, mas assim, pensamos igual, eu e o prefeito, nesse sentido, de que o refis é promover aqueles que não querem pagar em dia e ter uma forma de depois ser perdoado. E o que a gente está vendo, assim, internamente, conversando lá com o pessoal que trabalha nisso há muito tempo, nós temos lá funcionários já de carreira há bastante tempo na área, é que o pessoal vem, faz o refis, paga 2, paga 3, não paga mais. Vem, paga, refaz, poucos eles vão até o final. E aí diz, então vamos fazer um refis e vamos pagar tudo à vista. Aí não vai ter ninguém porque as pessoas não têm dinheiro mesmo. Então, na verdade, a gente tem esse pensamento de que não é um caminho correto e premia aqueles que não são bons pagadores, aqueles que pagam em dia, aqueles que levam as suas contas organizadas, acabam sendo prejudicados. Então, o meu pensamento, o pensamento do prefeito Valardim é não ter refis para nada. Nós vamos cobrar aquilo que está dentro da lei. Isso que nós vamos fazer. Eu dei uma olhada via FAMURS, que no site lá disponibiliza ali os repasses de FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e de ICMS para cada município gaúcho. Fiz o levantamento, nem tenho aqui, acabei deixando no escritório em cima da mesa, mas basicamente eu me lembro que, somado o retorno do ICMS com o FPM, nós tivemos aí uma média de 10 milhões por mês, então são 41 milhões nos 4 primeiros meses,
que dá menos de 5% a mais do que o ano passado. Vamos lembrar que, então, isso sequer cobre a inflação do período. Então, em termos reais, há até uma queda, pequena, mas há uma queda de arrecadação. Como é que se enfrenta isso, Rita? Tentando economizar, gastar bem, o que a gente conversa nas reuniões de secretário, na reunião com o prefeito, se a gente vai gastar, gasta para resolver, senão não gasta. Não adianta sair com a patrolar uma rua só para dizer que patrolou e aí choveu, ficou pior ainda do que antes. Então, se tem que comprar material, tem que fazer as coisas que tem que ser feitas de forma correta, as terceirizadas que a gente tem diversas, tem que verificar realmente o que estão fazendo, cobrar, fiscalizar e fiscalizar. A gente tem que fiscalizar os serviços que a gente terceiriza para a gente ter qualidade nesse serviço. E é isso que a gente está fazendo. Isso deu alguns incômodos no início, mas acho que o pessoal já está pegando a forma dos secretários de verificar isso junto a esses fornecedores. Nós temos diversas terceirizadas, tanto em obras como em maquinário terceirizado, né? A prefeitura tem um maquinário bem deficitário e a gente tem que fiscalizar e a gente cobra disso. Então o pessoal se estruturou e está fiscalizando, está cobrando resultado, porque se a gente vai pagar, paga por um serviço bem feito. É isso que a gente tem, fazer o pouco recurso que a gente tem ser efetivo para a gente conseguir alguma coisa e reduzir recurso, reduzir custos. A gente conversou com os principais fornecedores, estamos revisando os contratos ali, alguns a gente conseguiu revisar as planilhas de custo, alguns a gente vai tentar reduzir, mas é uma coisa meio difícil ali. Reduzir contrato tá bem complicado, mas a gente tá batalhando principalmente, então, vamos fazer que esse serviço seja bem feito, seja rentável. Nós estamos conversando com a secretária da Fazenda do município de Cachoeira do Sul, Rita Garski. Rita, a semana passada veio a notícia que continuam contas a pagar do governo anterior, causando transtorno no município, especificamente, polo da Universidade Aberta do Brasil, com água cortada, dívidas com a Corsã, a EGEA. Como é que está isso? Coisa triste. Chegou a dar vontade de chorar, como eu disse para o prefeito. A gente, já em janeiro, a RGE veio, disse que tinha um monte de conta, a Corsã veio, disse que tinha um monte de conta, a gente resgatou conta, tinha conta perdida, conta não sei o que, e fomos pagando. Assim, eu não vou te dizer, eles tinham falado na época 200 mil um, 200 mil o outro, dava mais de 400, até o prefeito divulgou isso, e a gente foi pagando. Mas eu não fui vendo se o valor que eu estava pagando era realmente aqueles 200 mil, 300 mil. A RGE começou a mandar a lista das contas que estavam atrasadas. E aí a gente catava essas contas. Depois eu vou chegar onde a gente catava. E a Corsã não fez isso. E eu fui pagando o que aparecia. Eu vou te dizer que era de tudo quanto é lado aparecia conta, a gente ia pagando, ia resolvendo. Rita, me permite aqui, precisa entender que a prefeitura é igual a nós. A gente sabe que vai vir uma conta de água ou luz, mas ela é normalmente apresentada pelo credor, aí no caso, ou a RGE ou a Corsã a EGEA. Então, a RGE apresentou as contas, mas a Corsã não. Não é que ele apresentou, ela reapresentou, porque as contas já estavam na prefeitura. E aí sumiram. Aí sumiram. Onde é que elas sumiram? Aí nós entramos no sumidor que aconteceu. Foi implantado, a partir de junho de 2024, um sistema chamado UNDOC, que é para fazer os documentos, tirar os papéis e fazer tudo eletrônico. Esse sistema aí, e uma coisa assim que eu vi desde o início, ele tem sérios defeitos de implantação, de uso, e o pessoal não soube utilizar o sistema. Não sabe utilizar o sistema, e eu acho também que o sistema tem defeitos. Já abri chamados, já pedi, o pessoal não me atende, não resolve, a gente está bem assim, complicado de ser fornecedor desse sistema. É o pessoal do GovBR. Mas é um terceiro sistema. Ele está dentro do contrato do GovBR, que é um sistema da gestão pública, mas é de uma outra fornecedora. Eles não têm uma expertise desse aplicativo, é um terceiro fornecedor que está vinculado a eles. E aí o que aconteceu? Por exemplo, as notas que agora que apareceu. Eu olho no meu sistema, que eu estou lá na fazenda, em gestão, olho, Corsã, o que eu tenho para pagar da Corsã? Olho lá, não tem nada. Por quê? Porque esse sistema, ele não está conectado ao sistema de gestão. Ele é um sistema à parte. É como se fosse um caderno de memorando circulando dentro da prefeitura. Mas ele não está amarrado com o meu sistema de gestão. Ele tem que chegar lá no setor financeiro
e o setor financeiro tem que dizer, agora esse documento eu vou amarrar com esse empenho e vou pagar. Significa que se a gente acessar no portal Transparência, não aparece? Não aparece. No Agora vai Gov.br. aparecer. Agora vai aparecer por quê? Porque aí sexta-feira foi. Não, hoje é sexta, então foi terça de meio-dia. Na segunda, no final da tarde, o André Finamor me ligou e disse, olha, vocês estão devendo. Começou o problema da UAB, vocês estão devendo 367 mil. Por isso que a gente não liga a UAB. Disse, ué, compramos a Corsan, agora um pedaço é nosso? Eu disse, não, vocês estão devendo. Tá, então me manda as contas. Me diz o que eu estou devendo, porque eu olho no sistema e não enxergo isso. Aí disse, tá, eu vou te mandar no e-mail. Vou pedir o meu e-mail e ia mandar no meu e-mail. Aí quando foi terça, às 11h30 da manhã, chegou o funcionário da Corsan com um livro. 3 dedos de conta impressa. Eles imprimiram, não me mandaram o e-mail. Eles imprimiram as contas e me trouxeram as contas em mãos. Me fez assinar um documento e olhei. Contas de prefeitura Corsan. Aí eu comecei a olhar, fui para casa almoçar, voltei, e a 1 hora eu estava lá, aí chegou o Serginho, tu conheces o Serginho, e disse, Serginho, eu vi tu falando, vamos trabalhar nisso, Serginho. Peguei o Serginho, ficamos eu e ele exclusivamente fazendo isso. Fomos no sistema e começamos a procurar as contas. Esse sistema aí, ele é travado, é amarrado. E aí a gente começou a achar onde é que ficou parado. Por exemplo, saiu do setor de contratos, foi para a contabilidade, tinha um erro numa informação, foi devolvido para o setor de contratos, arrumaram o erro e lá disseram, está respondido, está arrumado o erro. No sistema isso não aparece para ninguém. Porque cada um que passa, arquiva o tal do documento e ele deveria ser reativado quando alguém mexe naquele documento novamente, aquele caderninho dizendo o que está acontecendo. Quando mexeu, a contabilidade deveria estar sabendo, agora está corrigido, tu pode seguir adiante. E não aparece essa informação. Ou seja, a dívida ela não foi liquidada e consequentemente, não foi paga. O sistema de gestão não aparecia. Aí achei uma de 58 mil, que era uma série de contas, outra de 60 mil, outra de 20 mil, outras de 30 mil, outras de 50 reais, outras de 120. E aí a gente achou, até sexta, ao meio-dia, nós tínhamos achado todas as contas. E realmente a gente deve aqueles valores lá. 2, 3 contas lá que nós estamos verificando, que ele não estava sendo enviado, umas contas estranhas lá, já conversamos com eles, nós vamos pedir para que aquelas contas sejam canceladas, a gente entende que aquilo não é devido, que nem estavam vindo no caminho normal de chegar as contas à prefeitura. Então, são coisas que eles levantaram agora, que isso aí a gente vai questionar. Mas, realmente, a gente deve Bom dia, secretária. Então, esse conjunto de contas da Corsan, nem todas são da UAB. Não, imagina. Tem de vários prédios que estão sob a tutela da prefeitura. Mas aí, como nós somos o fornecedor é prefeitura, Claro. o CNPJ é prefeitura, eu tenho que pagar. Aí nós combinamos de pagar, eu fiquei de pagar sexta-feira, pelo menos 100 mil, não consegui, por causa de achar. E aí não tinha empenho, né? Aí, claro, as contas estavam paradas, não tinha mais empenho de 2024. Então, eu tenho que fazer um remanejamento do orçamento, criar despesa do exercício anterior, que é diferente da despesa normal, abrir um novo empenho. E tem rubrica para isso? Tu mata o orçamento atual. E me chama a atenção aqui, eu sei, Rita, e me coloco na situação de quem está nos ouvindo, de repente, o que eu quero saber? Bom, mas é a nossa vida, gente. Pode faltar medicamento, pode faltar pagamento de funcionário que presta um serviço essencial para nós na prefeitura, se essas contas não forem bem adequadas. Imagina, mais de 300 mil de conta d'água aí, não é só o AB que vai fechar, né? É a escola que vai fechar, é posto de saúde que vai fechar, a prefeitura vai fechar. Como é que vai funcionar sem água? Imaginem, né? Ainda mais um local que tem uma quantidade de pessoas maior trabalhando. Mas é preciso, nós todos precisamos entender esse processo, de que ele tem ritos que tem que ser feitos. Não é como o senhor, a senhora chegar lá, pega a conta, então vou lá pagar na lotérica. Não é assim que funciona. O documento tem que ser processado, ele tem que vir de uma origem correta, tem que se fazer um empenho, e eu tenho visto agora, assim, toda semana, 2, 3 diários oficiais, mexendo em conta. E eu pergunto, Rita, essas alterações, essas transposições de dinheiro de uma conta para outra, para pagar isso, porque essa está faltando aqui e tal, isso tem... Conta orçamentária, não é financeira. Conta orçamentária, okay. Não é valor, mas é conta orçamentária, que se não tem aquela conta orçamentária com algum valor, tu não pode pagar. Eu pergunto, isso está sendo feito com a reserva de contingência, né? Ou isso está sendo feito com autorização legislativa?
dentro do orçamento tem um percentual que a gente pode mexer do orçamento para justamente mexer de uma rúbrica orçamentária para outra. Tá? Além disso, tem contas que, se é do mesmo grupo de contas, eu posso mexer que não mexe. Esse percentual que eu posso mexer é 17% do orçamento. Até tá bom, né? Tá bom, tá em bom. outros anos a Câmara tinha reduzido para 5% só. Podia, do total do orçamento só podia mexer 5%. Então, imagina, o município fazia algumas transposições para pagar a folha e acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Aí agora está 17%, tem mais. Quando eu mexo dentro da mesma rubrica, por exemplo, é de folha para folha, mas eu tiro de folha pagamento para folha, digamos, hora extra, ele não mexe no percentual. Tá? Então tem rubricas assim que não mexe. E tem essas que mexem, e outras, quando são maiores, a gente pede permissão da Câmara para fazer, justamente para ficar com 17% mais para o final do ano, quando a coisa mexe ainda mais nos limites que tem no orçamento. A reserva de contingência que foi mexida esses dias era por causa das emendas impositivas. Nós só mexemos na reserva de contingência nas emendas impositivas. A partir da metade do ano em diante é que a gente pode mexer naquela reserva de contingência do que tiver sobrado para cobrir essas despesas essas rubricas que por acaso não foram criadas no orçamento, surgem novas. Por exemplo, essa do pagamento de exercícios anteriores era uma coisa que a gente, com 200 mil, a gente fazia um ano, de um ano para o outro. Esse ano, agora eu vou passar de 1 milhão, com certeza, se eu já não passei. De tanta conta que ficou, e vou dizer, um dos principais fatores foi a implantação desse sistema DOC ali, que é o processo eletrônico de trâmite de documentos. É muito estranho, eu quero falar sobre isso. Quando foi implantado no governo passado, nós estávamos aqui, e eu pedi para a secretária da Fazenda de então, a Alana Halber, que me desse um contato com esse pessoal que estava implantando o DOC, que eu queria entrevistar aqui. Eu queria saber como é que ia funcionar esse sistema. Porque fala-se informática, inteligência artificial, não sei o que, parece o melhor dos mundos, não é bem assim. Teoria. E aí, a teoria. E aí, Rita, eles se recusaram a dar entrevista. Eu entrei em contato com a sede da empresa em Santa Catarina. De Santa Catarina. Brusque, Blumenau, sei lá. Tá? Entrei em contato e ninguém queria falar. Quando as pessoas fazem muito segredo, né, eu já fico desconfiado. Eu vou dizer, me desgostei com eles, porque eu entendo assim, um sistema de informática, uma solução, ela melhora com aquilo que quem está utilizando entende, olha, isso aqui poderia ficar melhor assim. Ela sempre tem o que acrescentar, o que crescer, o que melhorar. Eles têm o entendimento que eles estão implantados em um monte de locais, então funciona. Então o problema é você. Sempre que a gente entra em contato e diz que tem tal problema, ou como é que eu faço, tal coisa não está funcionando legal, eles dizem, bom, vocês estão com o processo errado. Tá, mas sempre nós estamos errados. Aí eles querem que a gente modifique os trâmites internos. São coisas assim, não vale aqui falar no ar para atrapalhar o assunto, digamos assim, mas são coisas do dia a dia que não são práticas, são complicadas de trabalhar. A pesquisa é horrível. Para achar um documento, eu tive que criar uma senha para mim, que eles queriam parecer jurídico para criar uma senha para mim, secretária da Fazenda, para mim olhar todos os setores da prefeitura para achar uma conta. E eles não queriam me dar essa senha. Eu disse, gente, o prefeito me deu 599 milhões para mim me manifestar no dia a dia, o que eu pago, o que eu não pago. Agora não vou poder ter uma senha para consultar os documentos que estão na Procuradoria Jurídica, por acaso, ou na Secretaria do Interior, porque tu só enxerga aquilo que está para ti. Mas quando está perdido, não está para ninguém. Onde é que está esse documento? Sexta-feira, aí eu fazia, o Serginho olhava e ele não conseguia enxergar, porque eu com a minha senha eu consigo enxergar porque consegui abrir. Mas tu só enxerga também se tu entra de setor em setor e vai pesquisando. Então eu tenho que saber, bom, quem é que pode ter começado esse processo? É da SMED? Então vou entrar lá naquele setor da SMED que inicia, não é qualquer setor da SMED, é aquele que iniciou o processo. Se eu entrar lá e procurar, aí eu acho todas as Corsan que tem lá de estar, e agora quais que estão pagas e quais que não estão pagas. Ele não tem essa informação. Eu tenho que olhar o último trâmite que aconteceu em cada um. Ele é ruim de olhar, é ruim de trabalhar. Dois questionamentos, Rita. Primeiro, a prefeitura é obrigada a manter o contrato com esta empresa, não pode buscar um outro programa, um outro software, uma outra empresa. E a segunda, caso mantenha, esta empresa não pode mandar um profissional aqui para fazer um treinamento, um dia de treinamento para as pessoas
que estão operacionalizando o sistema. Eles vão- Só suporte online? É isso? É esse o contrato? Não, eles até viriam aqui, eles vêm utilizar. Só que eles já vieram, já passaram semanas lá na implantação, passaram semanas aqui. Disseram como deveria ser feito. Só que as coisas não funcionam como eles disseram que iam fazer. Aí eles dizem, vocês iniciaram o processo errado, vocês não deviam ter feito esse caminho, vocês deviam ter feito isso aqui. Eu disse, mas vocês estavam aqui, vocês nos disseram que era para fazer assim. E o problema maior é o seguinte, como é que tu muda esse processo? Ele tem coisas boas. Eu vou te dizer, a parte de andar memorandos, ofícios, a parte interna que não envolva a parte de pagamento de fornecedores, funciona legal. Funciona legal. E a gente precisa disso, de uma ferramenta. Hoje em dia a gente precisa de uma ferramenta dessas. Nós já olhamos outras ferramentas, tá? Nós já olhamos, ficamos de achar um tempo e ir na Prefeitura de Santa Cruz que usa uma ferramenta diferente, mesma finalidade, mas diferente. E a gente está tentando levar. Assim, o problema é que quando a gente pede alguma coisa, eles querem vir. Eu quero vir dar treinamento. Online, né? Mas nós já fizemos treinamento e não resolve. Tem coisas que eu gostaria que o sistema fosse modificado. E eles não modificam. Nada. Absolutamente nenhuma vírgula foi modificada. Estamos conversando com Rita Garski, secretária da Fazenda de Cachoeira do Sul. Qual é a perspectiva para o restante do ano, Rita, passado o primeiro quadrimestre? Começar a apertar para pagar FAPES. Porque a receita ela se amplia nos primeiros 4 meses, depois ela diminui nos outros 4 meses. O ano é medido pelo Tribunal de Contas em 3 quadrimestres. Né? Uhum. Então, o primeiro, tudo bem, entre IPTU, entre IPVA, enfim, vai lá. Depois, tem também as vendas do Natal do ano anterior, aquela história toda que o ICMS dá uma incrementada, depois começa a cair. E aí, o segundo quadrimestre, que nós estamos iniciando agora, né, vai caindo. E só vai melhorar no último, lá em setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí, qual é a perspectiva? Aí sobrevive. Vamos tentar. Nós temos alguns projetos de lei, ontem nós estamos trabalhando nisso. Nós temos que mexer no FAPES. O FAPES são 4,5 milhões por mês de alíquota patronal. Uma folha de... ele é 65%, então tu vês que a cada R$100 que tu paga, R$65 é patronal. Qual é a empresa, qual é o negócio, qual é o mundo que alguém consegue sobreviver com isso? Então, o custo do nosso funcionário é isso que a gente pagando, e eu reconheço salários miseráveis. Só que eu não tenho como aumentar salário sem mexer nisso. A gente não tem como fazer concurso, e a gente precisa. A parte técnica não tem concurso há muito tempo, a gente não tem técnicos, ou por aposentadoria, ou muita gente saiu até porque realmente o salário é baixo, a gente tem que reconhecer isso. Só que a gente não tem como fazer concurso com essa condição. Então, nós temos que mexer no FAPES. Eu digo, em qualquer oportunidade que eu possa falar, eu digo o seguinte, o problema do FAPES não é um problema... Eu, secretário da Fazenda no momento, não é o problema do Balardim, não foi problema da Lana, da Viviane, da prefeita Ângela, é um problema de toda a comunidade de Cachoeira do Sul. Porque ele implica exatamente no serviço que a gente presta ou não. Foram feitas algumas visitas, me lembro que o prefeito Balardim foi a São Leopoldo, Novo Hamburgo, falar com o atuário. Eu estava junto. Estava junto, e aí? E aí? Nós fomos conversar sobre a segregação de massa, que era Que parece ser a única opção aí para tentar diminuir um pouco. A gente acha que tem outras opções, mas não vamos escapar dessa. O que a gente quer fazer? Se a gente for fazer uma segregação de massa, nós temos que fazer uma segregação que a gente possa honrar. A segregação de massa significa uma parte dos servidores vai ficar para a prefeitura, um plano financeiro que a gente tem que cobrir, e os outros eles vão ter o plano deles lá, com um plano de capitalização. De capitalização que vai ficar lá para uma parte de servidores. Só que aquela divisão que foi feita, ela ficou acima do limite, ou muito no limite da capacidade de pagamento da prefeitura. Então, se eu não conseguir, eu não vou conseguir pagar os 65% até o final do ano, é certo. Mas se tu olhares, a prefeita Ângela mandou 39 milhões para a Câmara, que foi feita o parcelamento em 2024. E 12 milhões de dívida do FAPES foi paga com recursos da EGEA. Então, se tu somar 39, 40 mais 12, são 51 milhões de 2023 e 2024 que não foi pago para o FAPES. E aí, eu não tenho esse dinheiro. Então, eu tenho que diminuir a minha dívida
correspondente a esse dinheiro em 24 anos, em 24 meses, digamos assim, né? Então tem que ter 2 milhões, 2 milhões e meio a menos de dívida do FAPES todo ano para conseguir honrar. Então, uma outra solução seria aquele projeto que tramita e não se liquida lá no Congresso, A PEC 66. a PEC 66, que daria, sei lá, quanto? 20 anos para pagar? A PEC 66, ela é uma extensão da emenda constitucional 103, que o Congresso, na minha opinião, erroneamente, disse vale para os funcionários federais, mas os municípios têm que legislar. Então foi feita toda uma discussão com os nossos 500 e não sei quantos deputados federais, que representam todo o Brasil, e eles não resolveram o problema. Mandaram isso para discussão nos outros 5.500 municípios do país. É a mesma discussão. A gente não consegue pagar com as regras atuais. Agora, a gente tem um prazo até setembro para mudar, incorporar na nossa legislação parte da 103, que a gente pode ainda legislar, porque se nós não fizermos, vai valer a 103. A PEC 66 diz isso. Tudo que está na 103 vai ser puxado para os municípios que não fizerem alguma coisa. Então, a gente tem um projeto de lei, a gente vai mandar, não sei se nós conseguimos até o final da semana que vem, incorporando a 103 ou parte da 103 dentro da nossa legislação. Isso, a princípio, nos livraria da 103 vir inteira para nós. A 103 vindo inteira, ela é horrível para os servidores. Por quê? De cara, é 7 anos a mais de contribuição. De cara. Homens, mulheres, professores, tudo. Aumenta 7 anos. E a gente poderia amenizar com uma lei local. Tá? De cara, o valor calculado, ele pega todas as bases de contribuição e não só as 80% maiores, que é o que a gente tem hoje, e dá um ganho. Então, a PEC 66, que faz valer o que está na 103, ela vai complicar bastante a aposentadoria dos servidores municipais. E a gente poderia fazer alguma coisa. Se a gente fizer, bom, vocês já fizeram, então a PEC não se aplica. Não precisa fazer exatamente tudo que está lá, mas parte do que lá teria que ser feito. Fiz um cálculo de cabeça aqui. A folha do FAPES está em torno de 6 milhões e 700 por mês, folha bruta, né? Porque 14% depois volta para o FAPES, mas é a folha bruta. A folha bruta? Tem ali 6.700. O município paga 4 milhões e meio. Os servidores pagam desses 14% 800 mil, mais ou menos. 150. Não é isso aí? É 800 e alguma coisa, 800, 900, né? Mais algum rendimento e tal, está no vermelho. Sim, está no vermelho. Não consegue pagar nenhuma folha. Está no Essa vermelho. arrecadação. Aí se tu olha a arrecadação no mês, por que não está no vermelho? Porque eu estou com os parcelamentos, mantendo os parcelamentos em dia. Então a arrecadação, mesmo com esses 14% ali, ela não... que é um índice alto. Então é bem complicada a situação e é um problema de toda a cidade de Cachoeira do Sul. Não é um problema. Não é só de Cachoeira? Não é só de Cachoeira. Eu fui num evento semana passada em Santa Maria. A prefeitura de Santa Maria está pior que a gente. Eles fazem um cálculo lá, o auditor fez lá um cálculo dizendo assim, quantos orçamentos tu precisa para cobrir o déficit atuarial. Então, nós temos 2,15 orçamentos que nós precisamos para cobrir 2 anos e 15% do próximo ano, para cobrir, se não fizesse mais nada, a prefeitura cobriu o orçamento. E Santa Maria está 3,27. O FAPES dele está pior que o nosso, muito pior. Mas assim, tem uns que já fizeram reformas, e aí melhora muito isso. Então, Você sabe, Rita, desculpe, nosso tempo está ficando cada vez mais limitado, né? Mas eu entrei em contato com Santa Maria e tentei falar com a presidente, porque lá na verdade, eles têm um instituto. Eles têm uma autarquia. Ele não é um fundo de aposentadoria como o nosso, que sequer pessoal tem. Não, eles têm um instituto, tem presidente, tal. E aí eu falei com a presidente. E ela não quis me dar entrevista. Aí ela disse assim, olha, ela ficou, eu notei, constrangida. Foi muito educada comigo, mas eu notei assim a preocupação, sabe? Uma pessoa preocupada, uma pessoa que não vou falar disso porque isso aqui está muito complicado. E a Rita está dizendo que a situação lá está caótica. Pois muito bem. Aí ela, gentilmente, me deu uma referência, que seria a administradora do FAPES de Nova Esperança do Sul, que eu nem me lembrava onde é que era. Aí descobri que é lá adiante de Santa Maria, quase em Caciqui, lá, aquela região mais oeste. Liguei para lá também, me recebeu muito bem e deu uma entrevista aqui na rádio que me encantou, porque tu vê quando a pessoa sabe do que está falando.
e ela deu uma pesquisada sobre o FAPES de Cachoeira, porque ela está há 15 anos nisso, então ela só faz isso. Acho que é uma boa referência. Ela disse que nós não vamos escapar da segregação Não, de massa, eu, no meu pelos enten- dados que ela viu. eu, no meu entender, a gente tem que fazer as aplicações da 103, aquilo que a gente ainda pode fazer e que não vai ser tão prejudicial aos servidores como a emenda 103 seria, e depois fazer um novo estudo da segregação de massa com essa visão que vai nos permitir que a gente tenha um horizonte melhor, que a gente realmente enxerga, olha, não, o que vai ficar para a prefeitura pagar está dentro do orçamento, vai ser ajustado, a gente consegue pagar essa parte e consegue honrar a patronal toda a virada do mês, que aí esse é o objetivo. É isso que a gente tem que tentar fazer. A gente tem que equilibrar as contas. A gente não pode partir com esse orçamento de 66 milhões, que é o FAPES. É o FAPES. Os 66 milhões negativos é a conta do FAPES que eu teria que pagar aí, e é óbvio que não vai ser paga. Se alguém achar que isso vai ser um milagre, não vai acontecer. Rita, muito obrigado pela presença aqui. Até os próximos 90 dias. Então tá, deixa eu trabalhar 90, tá bom. Daqui a 90 dias eu vou te convocar de novo. Vamos ver se eu tô lá ainda, porque tá difícil.